Mateus capítulo 27, versículo 2 em diante. Querido Deus de poder, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Pai querido santo, aqui estamos diante de Ti. Muito obrigado, Deus, por estar neste lugar, casa de oração, onde, Pai querido, nós nos reunimos e a Sua presença nos faz alegre neste lugar, através do Deus querido, da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus querido santo, muito obrigado, meu Pai querido, por este dia, por estar, Deus, diante de Ti, por mais um dia que se passou e um outro que vai começar. Ó Pai querido santo, continua abençoando este lugar, continua abençoando este ministério de tal forma, Pai querido, que as estacas desse ministério, esse Pai querido, se estenda, Deus querido, dentro desta nação, ó Pai querido, e por outras nações também. Ó Deus de poder, ó Pai querido santo, em muitos e muitos e muitos lugares onde tiver, ó Pai querido, ali um pecador, ó Pai querido, esse ministério vai se estender, ó Pai querido, por nações e nações, para pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. Ó Deus de poder, continua conosco até o final. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma crucificação, uma morte horrenda, que só era impetrada aos piores salteadores e bandidos que havia na época. E essa foi impetrada para o nosso Jesus, que nenhum mal fez, que nada de mal fez para ninguém, somente fez o quê? Só o bem. Andou com os seus discípulos, fez o bem, repartiu o pão, né? Fez muitos milagres, tudo isso ele fez, mas levantou ainda aqueles que eram os religiosos, os judeus religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes da linhagem que foi Caifás, que foi o último da linhagem dos antepassados, que foi Caifás, né? E depois o último foi Caifás, e que começa na nova aliança, o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote de todos, que foi Jesus, e que foi o próprio sacrifício. Sumo sacerdote, mas o próprio sacrifício foi levado para o Calvário, para pagar o preço ali na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade e pelo pecado do pior salteador, aquele que muitas das vezes as pessoas dizem assim: esse não tem jeito, mas para Jesus tem. Para Jesus tem. Aquele que já matou, aquele que já roubou, mas num determinado momento o Espírito Santo assim agir na sua vida, assim que ele aceitar Jesus como seu Salvador, ainda que os seus pecados estejam escuros como a escarlate, estarão branco como a neve, porque o Senhor Jesus vai limpar todo o pecado, e ali ele vai ter novidade de vida, e ali agora ele vai andar o quê? Em novidade de vida, e o Senhor, aí na palavra do Senhor diz que os seus pecados não lembrarei mais. Eles se tornam nova criatura. Sirineu. Muitas vezes as pessoas leem, mas quem é Sirineu? Sirineu era um judeu, né? Um judeu que era da Etiópia, que ainda não era Etiópia, mas era o reino de Salém. A única comunidade judaica negra que tem no mundo hoje, ela está na Etiópia. Até hoje ela existe ainda, porque Sirineu veio de lá. Por que Sirineu veio de lá? Ele veio de lá para pegar o quê? Um pinguinho do sangue do cordeiro que ia ser morto ali junto da fortaleza de Andrômeda, ali em Jerusalém, na fortaleza, onde os judeus se reuniam uma vez por ano naquele lugar. Para quê? Para matar o cordeiro animal. E ali, quando ele matava diante do altar aquele cordeiro, ele pegava o punhal, espetava sobre o cordeiro, e ali ele botava diante do altar, e ali ele ia sacudindo o cordeiro, e o sangue ia sendo espargido ali diante do altar. E ali estava o isopo,
que era uma planta originária da época, que era tipo uma esponja, e ele ali enchia ali aquele isopor ali com o sangue do cordeiro, e depois ele fazia o quê? Quando eles estavam todos reunidos, judeus de todo lugar, de todos os países da época, e eles chegavam diante ali do sacrifício do cordeiro, e ali eles queriam receber somente uma gotinha de sangue na sua roupa, e levava para sua casa e dizia assim: nós fomos agraciados pelo sangue do cordeiro. Mas nunca iria imaginar que ele ali ajudou a levar a cruz do último, daquele que era o sacrifício, e que era o cordeiro único e verdadeiro, que era Jesus, que se tornou o cordeiro e foi para a cruz do Calvário. Ele nunca iria imaginar. Enquanto Jesus cai, ele coloca a sua mão direita sobre o ombro de Jesus, que ajuda Jesus a levar a cruz até onde é terminado, porque a minha cruz ela era foi dividida em 15 estágios, e ele andou somente um estágio, porque quando o Herodes gritou, o soldado gritou: homem, ajuda ele a levar a cruz, e a roupa dele estava impecável. E só poderia, irmão, chegar lá para ver a morte do sangue do sacrifício do cordeiro animal. Gostou do que eu quero dizer para ele, irmão? Ali, onde os judeus estavam todos reunidos, só poderia chegar ali naquele lugar impecável, com a sua roupa branca, limpinha, e não podia estar suja. E quando chegasse na porta, se estivesse sujo, o sacerdote não deixava entrar. Volta, que não pode entrar. Tem que estar impecável para participar da morte do cordeiro. E ele, quando chegou, o seu ombro estava sujo de sangue da morte do Senhor Jesus. E ele não deixaram ele voltar, ele foi embora, foi para a sua casa. Então, aqui hoje nós estamos pregando esse Jesus, que foi o próprio sacrifício, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aquela cruz que foi cortada lá, cortaram o madeiro e fizeram uma cruz, que eu nem fiz assim, né? Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, um prego cavado, pesada ficou. Ele carregou, no caminho caiu. Agora para o resto. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Então aquela cruz ali ele carregou, aquele madeiro foi tirado verde. Corta uma árvore verde e tenta carregar. Para você ver se você vai conseguir. Tenta cortar e tenta carregar. Cortaram uma cruz verde, lavrada de qualquer maneira, e mandaram o meu Jesus levar. O nosso Jesus. E quantas vezes as pessoas não dão crédito para o que Jesus passou? A cruz, uma coroa de espinho. Depois desceram uma coroa de espinho, colocaram na sua mente, e o sangue desceu sobre os seus olhos, e aquele sangue descia, e ele carregando a cruz. Mas em momento nenhum ele tentou desistir de você, nem por mim, nem pela humanidade toda, ao qual ele morreu. Em momento nenhum ele falou assim: pai, me tira daqui que eu não vou aguentar. Em momento nenhum ele falou isso. Ele carregou com esses 15 estágios da Via Cruz diante de Jerusalém, mas em momento nenhum ele deixou de carregar a cruz por mim e por você. Em momento nenhum. Aí a palavra de Deus vai dizer, versículo 33, e chegou num lugar chamado Gólgota, significa o lugar da caveira. Era uma montanha que tinha tipo uma caveira, igual a caveira. Então disse que ali chegou um lugar chamado a caveira, ali o crucificado, ali o Gólgota em pé. Imagina agora uma cruz, os seus pés colocados sobre o ombro, e um prego desse tamanho, gravado deste pé e desse aqui. Imagina a dor. Fecha agora os seus olhos, agora imagina a dor que o meu Jesus passou no seu Deus. Aí ele gravado nos seus pés e a cruz estava deitada no chão. Agora imagina um buraco sendo feito. Imagina isso, né? Imagina agora o buraco sendo feito e agora tudo que vai. Quando você faz um buraco para a composta, o que acontece? Quando você combate ele, aquele batendo no fundo, ele dá aquele trampo. Imagina agora o pé dele com o prego. E
E eles descendo ali a cruz, e ela batendo, dando aquele tranco, não sei se era de um metro mais no lugar, se era demais ou se era perto. E quando ela bateu ali, agora sente, se transporte para lá, para aquele momento, e sente a dor. O meu Jesus sentiu, e o seu Jesus sentiu, quando aquele poste bateu, aquela cruz bateu dentro daquele buraco, e ali aquela dor que ele sentiu, quando o seu aquele cravo torceu o seu pé para frente, o sangue ainda jorrando, e aquela dor horrível, e aquela dor era minha e a sua. Aquele prego gravado nas suas mãos, de um lado e do outro, era meu e era seu. Aquela coroa de espinho era meu e era seu. Aquelas chicotadas que ele levou, que era 39, não podia ser 40, durante a Via Crucis, era minha e era sua também. A palavra de Deus disse que aquele chicote que era açoitado, Jesus, ele tinha 16 pernas, mas se transformava em 32, duplicava. Ali era ossos pontiagudos de carneiro amarrado na ponta. Quando batia nas costas de Jesus, que Herodes batia, que o soldado batia sobre as suas costas, ela agarrava ali, e a carne vinha sendo dilacerada, e ali vinha o sangue jorrando. E quando batia a primeira vez, puxava e agarrava, puxava com força, porque ele não estava com pena de ninguém ali, ele estava querendo matar Jesus e deixar que ele sofresse na cruz do Calvário. Imagina ali 39 açoites sobre ele, sobre as suas costas, e cada vez que batia. Imagina, meu irmão querido, irmão, quando batia, cada vez que batia, que puxava, cortava mais a carne. E eu vejo que chegou um tempo, uma hora, em que cortou tanto que dava para ver o pulmão batendo, porque ele estava respirando. Imagina agora. Imagina que dor, ali estava sofrendo, ali, meu Deus. Papai, vai te comandar a sua ideia. Juízo de Deus, da lá, da sua ideia. Imagina como ele estava, Jesus sofrendo na cruz. Por quantas vezes a humanidade não tem dado crédito ao que Jesus passou na cruz? Quantas vezes as pessoas estão trocando Jesus por um copo de cerveja, pelo cigarro e por qualquer outra coisa, pela entidade que ele coloca sobre o altar e ele se ajoelha e aquela entidade nada fez por ele. Oh Deus de poder. Aquela entidade nada pode fazer por ele, porque a palavra de Deus vai dizer que atrás de cada ídolo tem um demônio. E as pessoas se ajoelham ali diante daquela coisa, daquele gesso, daquela obra feita pela mão do homem de madeira. E ele não pode fazer nada por mim e por você, não morreu por mim, não morreu por você, não ganhou os açoites, não foi pregado no madeiro verde, e não foi levado ali para o Calvário. Aleluia, Deus. Imagina agora, como que é triste saber o que o nosso Jesus passou, e ali os açoites continuaram, e ali colocava ele na cruz, no Calvário, lá em cima, juntamente com os dois malfeitores, teu filho Daniel e Samuel, que é um hino muito bonito. Irmão, puder baixar esse hino de Deus, irmão, vamos ver como é lindo demais. Quando eles cantam ali, como se eles fossem o bandido e reconhecendo Jesus na cruz. É um hino muito bonito, que ele entra lá no fundo da alma e mexe com a gente no nosso intelecto. E Jesus ali assim passou, a palavra de Deus vai dizer que no versículo 34, que a palavra de Deus diz que ali já estava no volta, num lugar chamado Caveira, está crucificado. E ali eles começaram a escarnecer dele, e deram beber vinho misturado com fel, mas ele provou e não quis beber. Porque ele não quis beber, porque era anestésico. O vinho misturado com fel, ele se tornava anestésico. E ele queria passar e sentir a dor por você e por mim no Calvário até o final.
discípulos de Jesus ali, e muitos começam a bater palma e rir, mas a ira do Senhor virá sobre essa terra. Pode esperar que vai vir, pode esperar que vai acontecer, como aconteceu outras vezes, pode esperar, muita coisa ainda vai acontecer. E assim a palavra vai dizendo que, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sorte para que cumprisse que o foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentando-o guardaram ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este Jesus é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e edifica, salve-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. Aquele momento ali, antes dele vir para a cruz, o coração do povo foi endurecido. Sabe por quê? Deus endureceu o coração do povo e gritava: solte Barrabás e assolte Jesus, solte Barrabás e assolte Jesus. Sabe por quê que Deus endureceu o coração deles? Para que Jesus continuasse a sua vida cruz e passasse pela cruz. Porque se Jesus não passasse, o mundo hoje estava no caos. E Satanás perdeu ali. Satanás perdeu porque Satanás ali não queria que Jesus passasse na cruz, diferente do nascimento. O nascimento já era diferente. Satanás queria que Jesus morresse no nascimento e ali não pagasse o preço da cruz. Morresse e não vivesse até a sua idade, não estivesse numa idade de adulto para pagar o preço da cruz. Mas quando chega no Calvário, Satanás, agora o pensamento de Satanás, o perdedor, o inimigo, aquele que não tem nada, nem a sua casa é dele, aquele que é um derrotado, aquele que não tem poder sobre ninguém, porque quem tem poder sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Exalta o nome do Senhor Jesus. Ele tem glória da glória. Ele tem línguas estranhas, a língua estranha. Ele começa a exaltar o nome do Senhor. Exalta, 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 exalta. Glorifica, glorifica, glorifica o nome do Senhor, porque o nome dele está acima de todos os nomes. Satanás, você perdeu, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você não é glorificando, exaltando, exaltando o nome do Senhor Jesus. E ali estava ele, ali do lado dos malfeitores. Satanás não queria isso, que ele pagasse a cruz. Ele endurece o coração do povo lá, solte Barrabás, crucifique Jesus, crucifique Jesus. Jesus só tinha feito bom, só maravilha, e o povo sabia, o povo andava atrás de Jesus, mas naquele momento ali era necessário o coração do povo endurecer, e eles gritassem, chamassem, para que soltasse aquele salteador. Aí que ele estava naquela cruz, do lado de 2 salteadores. Ele estava ali porque eles mereciam, né? E eles continuam ali escarnecendo. E o versículo
versículo 42, ele vai dizer: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livre agora, se porque disse: sou filho de Deus. No meio ele é lançado por bem o rosto, e salteador e com ele estava crucificado. Desde a hora nona, a sexta, as trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E ali a ordem para que quando demorasse a morrer, quebrasse as pernas. Mas foi nesse momento que quebraram a perna dos outros dois. Aí a morte era mais rápida. Que a perna quebrada, o tórax ia ficar sustentando. Né? A perna não está segurando mais. Aí o tórax está sustentando. E aí, pouco tempo, voltava a ar. E aí dava uma hemorragia e eles morriam. A palavra de Deus diz que nem o osso do nosso Senhor seria quebrado. E assim não foi. E antes que eles viessem para o matar, foi quando ele dá esse grito e ele diz, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabachthani, isto, Deus meu, por que me desamparaste? Lá o Deus disse que quando Jesus vai para a cruz, Deus vira as costas e deixa ele pagar o Calvário sozinho. Sabe por quê? Porque era 100% Deus, 100% homem. E se Deus estivesse ali, Deus poderia intervir. Mas Deus deixou ele pagar agora como homem. O homem sozinho. E ele pagou o preço da cruz, foi até o final. E ao terceiro dia, e Jesus ressuscitou. Aí João capítulo 20 vai dizer que as mulheres chegaram primeiro. Né? As mulheres chegaram primeiro. E ali os homens chegaram atrás. Mas quando chegaram ali, estavam os lençóis. E o lenço que estava na cabeça estava dobrado e colocado no lugar à parte. Isso era o costume de Deus. Eles estavam almoçando, comendo os seus criados em volta. Se ele chegasse e alguém o chamasse, ele estivesse almoçando, ele limpava a boca, deixava o lenço dobrado e iria resolver o que eles tinham que fazer. E depois os criados chegavam, via que o seu senhor não estava na mesa. Quando eles chegaram e viam o lenço dobrado, eles viam o lenço dobrado e voltavam. Porque sabiam que o seu senhor não tinha terminado a refeição. Mas quando eles chegavam lá, eles viam que o lenço estava ali, desorganizado, e a mesa toda desorganizada. Eles vinham recolher os utensílios do almoço e levavam. Mas por quê? Porque eles sabiam que o seu senhor não iria voltar. Mas quando ele estava dobrado, ele sabia que ele ia voltar. E quando Pedro chegou ali, a mulher chegou primeiro, os lençóis estavam aqui, envolveu o corpo. E o lenço que estava na cabeça estava dobrado num lugar à parte. O que quer dizer isso? O que ele quer dizer é que se o lenço estava à parte, isso é o costume de Deus. Se o lenço estava dobrado à parte aqui, que era o lenço da cabeça, ele quer dizer que ele vai voltar. E vai buscar a igreja brevemente. Não falta mais nada para que Jesus venha. Queridos, vamos buscar nos nossos dias um avivamento, porque Jesus está voltando. Jesus em breve vai voltar e levar a sua igreja para o céu. Por isso que nós temos que estar todo o tempo, ainda que temos força, a anunciar Jesus como Salvador. Por campos embalados e dizer: só Jesus Cristo salva. Só Ele tem a solução para mim e para a sua vida. Vamos continuar buscando, porque em brevemente a trombeta vai tocar, como eu estava falando ontem no culto aqui na casa da irmã. Só vai ouvir a trombeta quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer com que nós venhamos a ouvir o som da trombeta. E se o som da trombeta tocar, o Espírito Santo está em nós. A palavra de Deus vai dizer aqui, na epístola do apóstolo Paulo: não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, habita em nós. E tem aí a palavra do Senhor, de não recordo aí o capítulo, que diz assim: não extingueis o Espírito Santo de Deus que é em vós, que está preparado para o dia da redenção. O dia da redenção é que dia? É quando a trombeta tocar, é quando a trombeta vier tocar. Aí o som nós vamos ouvir e ele vai nos tirar dessa terra pecaminosa e nós vamos encontrar com Cristo lá no céu, e depois tudo vai ser maravilhoso e nós vamos voltar para esta terra como servo do Senhor, como santo do lado do Senhor Jesus. Aqui, olha o julgamento aqui das ações aqui embaixo, junto com o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus vai ser o governante das nações e a igreja vai descer com o Senhor Jesus.
continuar com Jesus, vamos reconhecer o sacrifício da cruz. Vamos reconhecer que Jesus veio para que vai buscar a sua igreja. Isso não é especial no nosso voz. Para acontecer. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Hein? Como está a nossa vida? Se os nossos olhos escurecerem agora, e o Senhor vai levar. Mais uma vez, feche seus olhos, olha para dentro e diz assim, com você mesmo, você conversa. Senhor, como está? Como está a minha vida, Senhor? Se de repente não foi faltando no meu coração parar, a minha mente não funciona mais, eu vou ver um acidente e de repente não tem nem como meditar como está a minha vida, Senhor. Será que eu sou capaz de estar guardando no pó da terra? Porque aquele dia o Espírito Santo vai me buscar. Eu vou ouvir no pó da terra. Assim, hoje nós temos a presença dele dentro de nós, porque o Espírito Santo também é Deus. E ele está dentro de nós. Então o tempo está chegando, está passando o tempo, a hora está chegando em que ele vai nos levar. Então tudo que nós fazemos durante o dia, ele está de olho em nós, porque ele se faz presente. E a palavra de Deus diz, quando nós fazemos coisas aqui que vem entristecer ele faz gemido inexprimíveis. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E ele quer que nós chegamos até o final, combatemos o nosso combate, acabamos a nossa carreira e aguardamos a nossa fé. E é isso que ele faz. E ele faz gemido inexprimíveis dentro de mim e dentro de você. Não vamos de maneira nenhuma extinguir o Espírito Santo, porque é ele que vai nos levar daqui. Foi ele que levou o Senhor Jesus quando ele ressuscitou. Esse foi o Espírito Santo. Ele foi lá no topo. E ressuscitou Jesus. Sabe por quê? Para dar exemplo para mim e para você. O dia está chegando, a hora está chegando, Jesus está voltando, o tempo está passando. Ainda que temos tempo, vamos continuar pregando, anunciando a palavra do Senhor. Eu creio que essa palavra foi uma palavra de aqueles que estão longe, que ainda não tem Jesus. Uma palavra de alerta. De alerta. Uma palavra para você que está longe, para você que ainda não encontrou Jesus. Mas hoje é o dia. E o Espírito Santo está falando aí dentro do seu coração. Não deixa uma outra voz falar com você, não vai não. Que isso? Você vai perder isso, você vai perder aquilo, questão. O Espírito Santo está aí. Ó. Quem convenceu o homem do pecado é o Espírito Santo para aceitar Jesus. E o Espírito Santo convence, ele continua falando no ouvido, ele continua falando no ouvido daquele que é pecador, para resgatar, para trazer, para buscar, para vir para a ajuda do Senhor. E quando o Espírito Santo convence, aí o Senhor Jesus toma conta. E o Senhor Jesus faz a sua obra. Quem nessa noite? Quem nessa noite precisa de Jesus e quer Jesus nessa noite? Quem quer Jesus nessa noite? Eu vou continuar perguntando. Quem quer Jesus? Jesus está aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. É Jesus aí na frente. É Jesus porque ele quer Jesus e o Espírito Santo já falou. Lá no profundo. É Jesus, ele está trabalhando aí. Continua trabalhando, Jesus. Continua trabalhando lá no profundo do Espírito. Depois o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalhou. Ele falou no profundo do escondido. Aleluia. Ele trabalhou. Você quer Jesus também? Você está aceitando Jesus também? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda. Eu quero te pedir perdão. Quero pedir perdão para você. Sabe por quê? Porque um dia eu veio no meu carro e você veio com o seu coração todo. Se fosse eu que falava assim, é a palavra para te perdão. Eu quero pedir perdão porque você fez uma obra, né? E tirou aquelas pedras do meio do caminho para mim e eu passei. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te dar um abraço. Aleluia.
ficar aqui. Então, os irmãos estão incumbidos de abraçar essas vidas no estudo, né, da palavra, para assim estudar a palavra e depois vai ver o batismo. Eu creio que vai ser assim dessa forma. Então, o irmão Câncio vai orar por eles. Amém. Na frente nós vamos orar. O presidente Câncio vai estar orando por vocês. O amor de Deus, o nosso Pai, e a graça redentora de Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, seja com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, principalmente aqui hoje, essa igreja linda, maravilhosa. Oh Pai querido, que o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a todo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.